Bem-vindos. Meu nome é Bolé József, sou o adido cultural do Consulado-Geral da Hungria em São Paulo, e este vídeo faz parte de uma série de entrevistas com sobreviventes do Holocausto de origem húngara, residentes no Brasil. As entrevistas são feitas por ocasião do Dia das Vítimas Húngaras do Holocausto, o dia 16 de abril. Neste vídeo, entrevistarei a senhora Marika Gidali, fundadora do Balé Estágio em São Paulo. Marika, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Marika, sim, então gostaria de fazer a primeira pergunta. Onde a Marika nasceu e como foi a sua infância e o seu passado na Hungria? Nos poderia contar um pouquinho sobre isso, por favor? Bem resumidamente, né? Eu nasci em 1937, numa época já complicada. Nasci na Hungria, Budapeste. Meus pais trabalhavam em costuras, alta costuras, e passei a minha infância na Hungria até 12 anos. 12 anos nós viemos embora, mas passei a guerra e essa parte toda, uma coisa complicada, né? Porque 37 eu não me lembro, lógico, mas eu sei que já era um momento complicado lá na Hungria. Então, posso dizer que a minha infância foi muito perturbadora, não foi muita infância, né? Então, a infância mesmo eu realmente perdi. E assim foi. Eu não sei se você quer que eu fale mais alguma coisa sobre a minha infância. Bom, se quiser, por exemplo, falar sobre a dança, talvez começou a dançar nessa época ou mais tarde? Não, mais tarde. Não, na verdade, eu cursei primário, comecei a cursar o primário na Hungria, e na hora que a minha mãe resolveu vir embora para o Brasil, eu estava me formando sozinha, né? Copiando os filmes e fazendo assim uma brincadeira. A mamãe achou que eu tinha talento para a dança e me levou na ópera. E eu fiz audição, tinha passado, só que não deu para frequentar porque nós viemos embora. Mas eu comecei a dançar lá sozinha, copiando coisinhas que eu via e etc. Então foi uma coisa assim, bem louca, mas era muito bom. E passei, mas aí viemos para cá e atrapalhou um pouco. Bom, e Marika, então vamos falar agora sobre o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Se me poderia contar a história da sua família, a sua pessoalmente, qual foi assim o momento decisivo, marcante na Segunda Guerra Mundial, e o que deu esperança depois da guerra. Então, resuma, por favor, o que aconteceu na guerra. Como eu disse, eu não tinha infância, mas teve toda essa coisa atribulada. De repente estourou a guerra e, principalmente, essa coisa de preconceito já estava correndo e foi muito difícil para nós, porque teve aquela coisa de marcar os judeus com as estrelas. Tem que ter estrela amarela até na combinaçãozinha, em todo lugar onde marcasse que você era judia. Você não podia andar na calçada. Quando vinha alguém, você tinha que descer da calçada para poder... Isso para uma criança é um terror. E aí, até o momento que meu pai e meu tio foram para a guerra, e aqueles que trabalhavam na frente, né? E minha mãe ficou conosco, minha mãe, minha tia, estava eu, minha irmã e meus 2 primos. E nós 4, e as duas mulheres guerreiras, a minha tia e a minha mãe, lutando para evitar essas coisas, esses sofrimentos que a gente estava tendo nessa época. Mas aí, um dia, eu me lembro que a gente estava dormindo assim com a minha mãe e começamos a ouvir aquela marcha de soldados horrível, um negócio assustador quando chegaram os alemães lá para a Hungria. E nessa mesma época, os nazistas estavam levando os judeus para os crematórios e aquela loucura toda. E um dia vieram
bateram na nossa porta e veio um soldado e levou minha mãe e a minha tia. E ficamos nós 4, as crianças. E era bem criança nessa época. Ficamos nós em casa. Foi um terror, né? Porque a mamãe foi embora, ficamos sem ninguém. Conseguimos na nossa rua tinha um tipo orfanato, batemos na porta e nos acolheram nesse orfanato, tanto que passamos assim uma boa parte do bombardeio da Hungria nesse orfanato. E a minha mãe não tinha, a gente não tinha ideia onde estava, nem meu pai, estávamos abandonados, né? Horrível. Aí, num dia, as mulheres, as mães das pessoas começaram a chegar e a gente sempre dizendo, perguntando, você não conhece a minha mãe, não sei o que, até que um dia alguém conhecia. Aí a minha mãe apareceu nesse local, aí foi uma loucura, eu não conseguia nem falar porque eu estava com vitaminose na boca, então não dava para falar nada. Aí a minha mãe nos pegou, levou para o gueto, ela já estava no gueto. Aí nos levou para o gueto, fez uma limpeza geral. Ela estava tomando conta de num prédio que só tinha velhinhos e ela estava lá, tipo enfermeirinha, ajudando e tal. E o bombardeio correndo. E aí a mamãe resolveu nos limpar, cheio de piolho. Era uma loucura, né? Aquela coisa toda. A mamãe nos limpou e não podíamos ficar com ela, porque nesse local só tinha velhinhos, não podia ficar crianças. Aí a mamãe saiu, que loucura essa minha mãe, meu Deus. Aí a mamãe saiu à procura de um lugar e achou um lugar onde estavam as crianças. Aí nos deixou lá. E aí nós passamos, não me lembro quantos meses, mas vários, num porão. Ficamos nesse porão e aí aconteceu tudo que pode acontecer numa situação dessa. Muitas crianças, pouca gente para tomar conta e não tinha comida. E assim foi até o dia que a guerra acabou, que nós soubemos, porque eu não sei se você sabe, logicamente, você sabe que a Hungria toda é ligada por baixo da terra com os porões, e os soldados estavam cheios, os soldados russos estavam quebrando, chegando. Quando chegaram para nós, jogaram aqueles chocolates, foi uma festa. Aí a minha mãe veio nos buscar e nos levar para casa. Na minha rua, só tinha o meu prédio que estava de pé. O prédio da minha mãe estava de pé. E uma coisa assim que aconteceu, que foi muito difícil para minha mãe, quando a gente saiu desse local, estou pulando uma série de coisas que aconteceu lá dentro. Mas aí, para levar a gente para casa, estava cheio de pessoas mortas na rua, né? E a mamãe diz assim, não olha para o chão, filhinha, olha para frente, porque aí tem pedra, tem isso, tem aquilo, coitadinha. E nós passando por cima de toda aquela loucura que estava no chão. Aí chegamos no meu prédio e foi uma alegria, porque a gente conseguiu chegar em casa. Agora, a casa móvel foi totalmente roubado, tiraram tudo, porque acharam que nunca mais a gente ia voltar. Aí a minha mãe começou a andar aí pela vizinhança e foi catando as coisas de ponto de volta para o nosso apartamento. E assim foi a minha loucura, né? Aí, para reerguer, a mamãe tinha uma sanfona que ela acabou trocando com os russos por farinhas, ovos, sei lá, todas aquelas coisas, ela começou a fazer sonhos. Aí ela fazia os sonhos, nós íamos para a avenida e a gente vendia os sonhos. E quem vendia os sonhos, acabava o sonho, a gente corria para casa, pegava mais sonhos e assim foi, a gente foi se reerguendo. E procurando meu pai, porque os soldados estavam chegando. E a gente procurando meu pai, será que meu pai, não sei, não conhece, aquela curiosidade que fala. Isso no final da guerra já, né? No último período da guerra? Ou já depois? Aí foi para depois, né? Porque durante a guerra eu passei no gueto e nesse orfanato. Minha mãe não, minha mãe foi levada para frente e ela sempre fugiu, e eles recapitularam e pegaram minha mãe. Aí numa hora ela conseguiu chegar em Budapeste, não sei como, uma loucura. E o meu pai, não, dos homens, o único homem que voltou foi meu pai.
na verdade. Meu pai também era guerreiro assim, e fugia e fazia. Bom, enfim. E então meu pai estava trabalhando na frente, onde os judeus ficavam na guerra, né? Sim. E a minha mãe voltando para casa, lutando. Perdi a minha avó na beira do Danúbio, que foi uma tristeza total. Que a minha mãe depois contou para a gente, que quando ela estava passando quando estavam levando elas assim na beira do Danúbio lá, ela viu a minha avó e se despediu. Mas de longe ou estava junto? Peraí, que veio lágrima nos olhos. A emoção toda. Não, a minha mãe viu a minha avó na beira, aí se despediram e a minha avó morreu lá. E aí minha avó morreu. Aí perdemos a avó, perdemos os tios, perdemos todo mundo. Ficou só o meu pai, que voltou, e a minha mãe com a minha tia, que também voltaram. O resto da família foi toda dizimada. Meu Deus, Esse foi o resultado dessa bagunça toda, que foi terrível. Foi terrível. E que bom que a Marika não teve que sair, ou bom, não foi deportada e hoje está aqui para contar tudo isso para nós. E você sabe que nós tivemos um pouco de sorte, porque o cara que veio buscar a minha mãe para levar, a minha mãe falou, eu não vou sem os meus filhos. Aí o cara falou, não leva os seus filhos, porque vai ser pior. Então, não deixou, porque senão a gente tinha direto lá, não tinha como voltar. Isso foi a sorte. Então foi assim. Aí, nesse vai e vem de sonho vai, sonho vem, sonho vai, sonho vem, os soldados chegando. Um dia eu estava dormindo assim, em casa, descansando um pouquinho. Aí a minha irmã vem assim, ô Maria, o papai chegou. Eu falei, imagina, me deixa dormir, não sei o quê. Bom, meu pai tinha chegado. E aí foi outro momento. Assim, foi uma beleza, aquele reencontro. Imagino a emoção. Não, muita emoção, muita conversa, muita história. E depois de muito tempo até, né? Depois de muitos meses. Muito tempo. Então. Imagina, aí a gente tinha certeza que eles tinham que ficar. E aí, assim foi, até que a mamãe e o papai se reergueram lá. Eles trabalhavam para grandes magazines, assim como o Mapping daqui, como essas... bom, nem tem mais Mapping, mas nessas coisas grandes, mamãe costurava, papai costurava, e estavam se reerguendo, estavam indo muito bem, mas a mamãe ficou com medo de que a coisa pudesse acontecer novamente. E como eu tinha uma tia aqui no Brasil, a gente tinha uma certa conexão para poder vir para o Brasil. E aí eles tomaram essa iniciativa de trazer a família embora. Foi justamente isso que eu ia perguntar, né? que como foi essa transição e que época foi, como chegou ao Brasil e como tem sido a sua vida aqui. Você poderia falar um pouco sobre isso, então? Aí mudou, deu uma guinada de 350 graus. Não, minha mãe resolveu vender tudo que eles tinham lá, empacotar tudo e vir embora. Não me lembro, acho que 45, 47, eu não sou muito boa para datas, mas eu só sei que nós viemos. Primeiro paramos na Itália, porque a gente não conseguia o visto para poder entrar no Brasil. Estavam numa época meio complicado aqui, porque não davam visto para judeus. E aí a gente não conseguiu. Aí fizemos papéis falsos, falsificaram papelada, foi aquela loucura toda para a gente poder ir para cá. Aí conseguimos, ficamos na Itália 4 meses, até a gente conseguir, na casa de uma tia que eu tinha lá, tinha longínqua, mas tinha. E esses 4 meses a gente lutando para poder entrar, minha tia me mandando para minha mãe $10 em cartas e tal, para a gente poder sustentar lá. Loucura. E aí, no final, meu pai conseguiu refazer a papelada, fazer uma papelada para a gente poder vir para cá.
Aí viemos de navio, eu me lembro o nome do navio era Paulo Toscanelli. Primeira viagem do navio, foi muito gostoso. Depois de toda aquela luta, você chegar num navio que só balançava, não tinha problema nenhum. E aí chegamos aqui. Quando chegamos aqui, minha tia estava nos esperando em Santos e não pudemos descer porque a gente era judeu. Uhum. Isso foi um baque muito grande. Fomos para o Uruguai. Uhum. Aí, nesse meio tempo, não posso te dizer exatamente como é que aconteceu, mas eu sei que depois de 2 semanas, a minha mãe e a minha tia nos pegaram e fugimos e entramos ilegalmente para o Brasil. Uhum. Aí, não, foi ilegal. Foi uhum. totalmente ilegal. Aí chegamos e... Mas por via terrestre, então, já? Por via... Via terrestre. Lógico, foi... De Primeiro carro? correndo, não, é de ônibus. Eu sei que tem aquela ponte da amizade lá embaixo, né? Lá no sul. A gente correu para chegar no outro lado, e no outro lado aí pegamos os carros e põe uma atrapalhada. Acho que até avião no meio, mas aí chegamos aqui. Para mim, assim, a chegada, que eu pulei um pouco, quando nós chegamos de navio, no Rio de Janeiro, eu me lembro que a gente podia descer do navio para visitar um pouquinho, porque o navio ia para lá. E aí eu me senti assim, tão acarinhada, abraçada. Ninguém me mandou descer da calçada, ninguém... Foi uma beleza, eu me senti livre e me senti gente. Aqui, né? Rodeada de gentileza, pessoas gentis. Não, maravilhoso. A primeira impressão foi assim uma coisa maravilhosa. E isso ficou em mim. Que mais tarde, logicamente, isso ia acionar alguns sentimentos meus aí. Aí continuamos a viagem. Aqui em Santos já foi o contrário, porque não pudemos entrar. Tal, mas chegamos no Brasil, chegamos em São Paulo, na Rua Tupi. Aí aí começou outro problema, né? Negócio da língua, negócio de estudo, e, bom, enfim, toda aquela problemática Bom, de se encaixar numa nova sociedade, uma nova cultura, nova língua, novo tudo, né? Não entendendo nada. Eu me lembro que a minha tia falava assim, filha, vai buscar 1 quilo de... Não, 4 pães. Aí eu ia da minha casa até a padaria e repetindo na minha cabeça, 4 pães, 4 pães, 4 pães. Até chegar lá e às vezes até dar errado. Mas a gente foi aprendendo, né? E teve aquela coisa também que já na escola, a mamãe nos matriculou numa escola, até Machado de Assis não existe mais. Essa escola tinha uma criançada legal, aquela coisa que corre nas escolas, e a gente se sociabilizando. E eu só sei que tinha aquela turminha e eles davam risada e eu dava risada. Mas aí eles perguntam, mas por que você está rindo? E eu lá sei por que estava rindo. Eu estava rindo porque eles estavam rindo. Agora, por que eles estavam rindo? Eu não tinha a menor ideia. Então, essa coisa de readaptar e estudar, e quando eu disse para eles que a matemática eles colocam diferente, aqui é vertical, lá é horizontal. Quando eu disse que a matemática na Hungria era diferente, morriam de rir, porque imagina a matemática. Ciência. Como pode ser diferente, né? E é. E é diferente. E essa parte de sociabilização foi muito difícil, porque teve outra coisa também. Lá na gueto, voltando um pouquinho para trás, no porão, a gente passou muita fome. Mas do lado da nossa quartinho lá, ou salão, sei lá o que era aquilo, um saco de lentilha. E a gente aprendeu a comer lentilha seca. Então, sempre um de nós ia lá e pegava uma... Isso na minha terra se chama roubo, mas de qualquer forma a gente ia comendo essa coisa. Quando chegamos no Brasil, levava para a feira. E na feira a gente queria também pegar alguma coisa, né? Aí a mamãe dizia assim, moço, olha, dá uma olhadinha que a menina está pegando o seu negócio. Aí a gente tinha que devolver. Então, é umas sequelas meio complicadas, né? Que a gente teve
Que iam voltando na memória, né? Mesmo depois do tempo, claro. Lógico, Sim. mas era muito gostado, porque para ir da minha casa até a escola, tinha uma igreja, tinha feira, e cada lugar a gente fazia uma coisa. E tinha jornalista, no jornaleiro a gente pegava um gibi e não pagava. Aí entrava na igreja para pedir desculpa por ter pego. Sabe, essas coisas de criança totalmente louca, totalmente louca. Aí a minha mãe nos reeducou, a minha mãe reeducou. Mas aí continuamos. Sim. Depois dessa readaptação, eu fui fazer exame de dança, audição para entrar no Teatro Municipal daqui de São Paulo. E não consegui entrar. Sendo que na Hungria eu tinha entrado e aqui eu não consegui entrar. Para mim foi um baque assim terrível, porque aí eu... Sim, foi a primeira... era o seu sonho, né? E o meu sonho foi interromper, quer dizer, não começou. De uma certa forma foi ótimo, porque aí eu comecei a batalhar pelo meu sonho por outros caminhos. E existia um lugar, clube húngaro, que existia um senhor chamado Arigabáti. E esse senhor, você conhece não? Ouviu falar disso? Já ouvi falar. É uma coisa maravilhosa. Ele fazia teatro amador no clube. E todo mês teatro amador. E era uma maravilha. Tanto que ele ganhou o prêmio lá da Hungria, ele foi depois para a Hungria. E ele nos viu e nos colocou lá para dançar, para falar. Então, eu achei que eu era atriz, cantora, eu sabia fazer tudo. Na minha cabeça, eu sabia fazer tudo. E fiquei bastante tempo nessa história. Aí comecei, depois de ser negada aí no Teatro Municipal. Aí depois comecei a dançar com um senhor chamado Jimmy Batti, que tinha uma senhora chamada Pirinene, que era um casal que dançava pelo mundo em boates, que existia naquela época. Aí ele, como a Pirinene já não dançava mais, o Jimmy Batti me chamou para dançar com ele. Era terrível, porque ali perto de mim era um velhinho, mas enfim, a gente começou a dançar. Mas aí eu comecei a subir no palco e aí comecei a sentir o meu caminho qual seria. Né? E aí, tem um gato aqui, não? Sim, mas tudo bem. Bom, aí eu comecei a lutar, comecei a fazer aula, fiz aula aqui com uma senhora chamada Carmen Brandão, que na época era uma professora de renome, uma outra professora que chamava Daisy Lousa Miranda, que também era boa. Comecei a fazer aula e percebi que não era tão maravilhosa como eu achava, porque eu tinha que fazer muita aula. Sim. E aí comecei a fazer muita aula, até que nasceu o Balé do Quarto Centenário, que abriu uma audição. Aí eu fui fazer a audição, fui mal aberta, porque quem veio aqui já eram primeiras bailarinas do Rio de Janeiro, e era toda bailarina já profissional feita, eu lá no começo da minha caminhada. Acontece que eu sabia fazer acrobacia. E no Balé do Quarto Centenário tinha uma peça chamada Petrushka, onde tinha que, na primeiro ato, tinha uma feira, e nessa feira tinha que chegar uma acróbata, um casal de acróbatas. E por causa desse acróbatas aí, eu consegui entrar no Balé do Quarto Centenário, porque sou eu que queria fazer. Sorte, entrei. E aí começou a minha vida... Sua carreira de profissional, de bailarina. Formando a profissional. E aí trabalhei. Trabalhei muito porque eu não tinha... E até hoje, né? Trabalha só com isso. Só com isso e ainda foca, e ainda tem o balé estágio e que gerencia, dedicando o seu tempo. É um pouquinho mais complicado do que isso, porque essa época era eu, mas depois, bem depois que eu consegui muito, fui para o Rio de Janeiro, como segunda solista. Bom, imagino que... Consegui me realizar. Voltei para São Paulo e vou pular uma parte. Me descobriram como pessoa que sabe preparar atores de teatro. Aí eu comecei a trabalhar no teatro e acabei trabalhando como coreógrafa em teatro. Fiz grandes peças, conheci todas essas estrelas que estão aqui na televisão.
Tipo, Eva Vilma, Aracibala Banian, o Senhor Garcia, toda essa gente veio trabalhar comigo. Olha. E eu acabei fazendo coreografia para eles. Aí eu fiquei 20 anos no teatro, mas sempre dançando, logicamente. Então, não tinha vida, uma no teatro e outra no balé. Aham. No balé, logicamente, não tinha nada, porque depois do centenário aqui não teve nada, só tinha televisão e essas coisas que o pessoal faz atrás do Faustão, Aham. a gente ganhava dinheiro com isso. Bom, então eu estava em teatro, aí essa coreografia, acabei fazendo coreografia para televisão, e aí comecei a ficar meio famosinha aqui. Aham. E sempre a bailarina, sempre envolvendo a bailarina. Aí, pulando um tempinho, eu fui... O nosso coreógrafo foi embora, o nosso coreógrafo mora, Ismael Guiza, foi embora. E aí eu assumi aquele grupo que estava lá, de Aham. bailarina. Aí eu já liderei essa turminha aqui. Me casei, tive meu filho, e para voltar rápido para a carreira, para poder dançar, eu fui fazer ginástica de solo aparelho. Aham. Aí eu fui campeã aqui de tudo. Porque o pessoal daqui não tinha Incrível. escola de balé, eu tinha, então juntando balé com isso aí foi. Pulando isso tudo, os anos passando, eu acabei, meu Deus, acabei no Rio de Janeiro, conheci o Décio Otero, que acabou indo para a Europa. E a Marica ficou aqui em São Paulo. Na época preta daqui. Aham. A gente estava censurada, a gente não Sim. podia fazer coisas. Eu tinha minha escola na Rua Sarandinha, onde reunia os grandes, desde Sônia Braga até Ruth Escobar. Quer dizer, todo mundo vinha lá Aham. fazer aula, mas ao mesmo tempo aproveitavam para conversar. Bom, aí politicamente eu comecei a perceber as coisas como que andavam, Aham. e foi bem complicadinho até me convidarem para fazer uma peça chamada O Hair. Você deve Aham. conhecer. O Hair era um grande, Sim. uma peça super. Fui fazer coreografia para o Hair, fui para os Estados Unidos, assisti o Hair dos Estados Unidos, eu falei, lá no Brasil não dá para fazer isso, porque o meu pessoal não canta, não dança, aqui todo mundo canta e dança. Aí vim para o Brasil e montei um outro tipo de enorme e eu fiquei mais famosa. Aí eu comecei a ficar famosa. Nossa. Aí me convidaram para Curitiba. Forte. Continuo. Fui para Curitiba. Lá em Curitiba, encontrei o Décio Otero, que eu já tinha dançado com ele no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Que eu fiquei 2 anos no Rio de Janeiro dançando. Aí o Décio Otero estava voltando da Europa. Aí a gente se engraçou os dois, né? Quando eu vi ele, falei, meu Deus do céu, minha vida vai dar uma guinada. E ele também achou que ia dar uma guinada à vida dele, porque eu estava casada aqui com meu filho e ele estava com a vida dele lá. Bom, pulando essa romântica, nós chegamos me convidaram para fazer uma temporada de balé na TV Cultura. Aí eu falei, eu só vou fazer se eu desse, eu quero vir fazer também. Eu estava acostumado a já trabalhar aqui, sei lá quantos anos, mas esse daqui eu falei, não, só se o Décio Otero quiser. Aí eu liguei para o Décio Otero quis e veio. E aí fizemos 16 programas de televisão, convidamos os coreógrafos, os bailarinos, todo mundo de São Paulo, vamos fazer. Isso em qual década, isso? Isso foi em 70. Nos anos 70. 79, 70, 70, já foi 70. Sim. Porque nós fizemos essa coisa dos programas, e quando os programas acabaram, não dava para dissolver o pessoal que estava trabalhando. Sim. Aí nasceu a ideia do balé estágio. No meio disso, a gente começou a namorar, e ele acabou com a vida dele anterior, eu também com a minha,
e casamos. Isso faz 50 anos agora, hein? 50 anos atrás. Mas foi um momento também bem intenso, Esse pelo que momento foi entendo. forte. Sim. Não, aqui eu estou pulando coisa, porque tudo é muito Sim, intenso. Aliás, sim, tudo que eu sim. faço é muito intenso. Toda a sua vida realmente... Eu acho que daria para fazer outra matéria apenas da sua carreira profissional aqui no Brasil, no Rio, em São Paulo, na TV Cultura. Daria para fazer muito. E sei que existe essa matéria já gravada. Vai. Bom, aí fundamos o Ballet Estágio. Vou pular uma série de coisas, senão a gente não chega lá. E Ballet Estágio... Naquela época, como não existia dança no Brasil, a gente acabou fundando do jeito que achávamos, na nossa experiência, achou que deveria ser. Então, sem gastar mais do que tinha, saber pisar no chão, sem fazer loucuras, e a gente começou a viajar pelo Brasil. Essas viagens pelo Brasil fizeram a minha cabeça totalmente, porque aí você descobre, fora de São Paulo, agora já não tanto, mas em 70, na época da ditadura, aquela loucura toda, nessa época era tudo muito diferente. Você saía meia hora de São Paulo, já era diferente. Eram outros países, vários países. A gente fez São Paulo, outra realidade. São Luís de Ouro. Totalmente outra realidade. Até que nós fomos pulando, fomos convidados por Pascoal Carlos Magno, para fazer uma viagem no Rio São Francisco. Levar cultura para a beirada, aquela chique da vida. É uma parte muito pobre que existia lá e existe ainda. Eu aceitei, nós fomos viajar, ficamos 15 dias dançando em cima de um barco. O nome do barco era Juarez Távora. Aí... 1000 detalhes, mas o que interessa tirar dessa experiência é um dia de carnaval, que não deu para fazer o espetáculo para o pessoal da beira, porque eles ficavam na beira, e não deu para fazer o espetáculo, porque estava chovendo. E aí tinha barrigudinho, uma perna e não sei o quê, tinha toda uma realidade terrível que tinha lá. E nós resolvemos ficar por lá e fazer o espetáculo no dia seguinte de manhã, porque normalmente os espetáculos eram à noite. Aí, esta noite que a gente realmente achou assim, a razão do estágio, que é que dançar, para quem dançar, aonde dançar, quer dizer, são perguntas que a gente responde até hoje, porque não adianta você levar uma coisa altamente intelectual para a beira do Rio São Francisco, tem que ser uma coisa que dialogue. Então, lá a filosofia real lá nasceu dessa viagem sobre essa filosofia. Voltando para cá, outro momento que foi forte, que era no momento que nós fizemos o Guarupi, que ano fizemos? 74, hein? 77. 77, nós fizemos um balé chamado Guarupi, que é a problemática do genocídio dos índios e essa coisa toda. Sim. E aí veio uma diretora de um filme, que estava fazendo um filme de encontro do civilizado com o primitivo, e queria fazer o filme dela, Tânia Quaresma o nome dela, queria fazer estava mais do que trabalhada, eu não queria a Estação da Luz, eu queria ir para o Xingu. Aí ela lutou, eu no meio da dura, nós fomos com o avião da FAB. Conseguimos ir para o Xingu e ficamos dançando lá mais 15 dias. E aí veio um outro momento, né? Porque sempre que a gente chegava assim, estou trazendo cultura pelo país inteiro, nessas alturas, a gente estava viajando para cima e para baixo. Sim. Estou trazendo cultura para vocês. E lá não, lá na hora que você chega, você começa a receber uma coisa maravilhosa, que é a natureza, os índios, e, bom, enfim, o encontro foi fantástico. Que traz outro tipo de inspiração, né? Que traz outro... Total, né? Não, é uma loucura. Sim, aí, imagina.
quando voltamos, quando voltamos, quando voltamos para São Paulo, veio uma outra carga, que nunca mais nós somos mais do que o público. Somos todos iguais, não estamos trazendo cultura nenhuma, viemos aqui para dialogar, e ficou um outro tipo de relacionamento entre o balé e a plateia. Uhum. Então, acabou essa coisa. Eu sei mais do que você não. Fica tudo mais junto. Então, próximo. Uhum. Não, é outra coisa. Sim, Outra coisa. outro Nunca conceito, mais, né? É outro conceito. Nunca Sim. mais eu, como eu sou maravilhosa, me admire e me bata a palma. Não, não é nada disso. É. Estou aí porque é minha obrigação, é minha missão, e estou aqui dançando, porque é através da dança que eu vou fazer o meu trabalho. Sim, sim. E o meu trabalho é aproximar através da arte, fazer as pessoas pensar, que não para ficar admirando, que maravilha. Pensa, leva alguma coisa para casa. O envolvimento, né, dizer, e a gente das pessoas. Muito, muito linda essa missão, vejam bem, Maricão. Isso. Eu acho que seu trabalho merece um filme, né? Mas certamente também eu acho que o nosso consulado vai fazer mais matéria com a Maricão, só sobre a sua carreira profissional, e dedicando muito mais tempo. Mas como hoje o nosso tema é mais o Holocausto e mais a parte da Segunda Guerra Mundial, eu gostaria de encerrar com uma última pergunta, que junto ou paralelamente com todo esse trabalho, toda essa dedicação e tudo isso que você fez no Brasil e que demonstrou ser uma grande profissional, uma grande artista, como conseguiu manter também os seus laços com a Hungria, com a cultura húngara, com a língua húngara, já que fala tão brilhantemente o idioma? Como foi isso? Não, é que eu tenho a minha origem, né? A origem você não deixa para trás. Uhum. Né? Então, por mais que eu tenha apanhado muito, não tenha péssimas lembranças, mas eu tenho lembranças boas, eu tenho lembranças fantásticas. O meu avô me levando para o zoológico, me levando para eu tenho lembranças lindas, sim, né? Sim. Isso Ainda ninguém tira de mim. E tenho essa coisa do húngaro que é lutadora. A gente é muito... A gente, tem garra. isso que eu quero dizer. Eu acho que tudo isso que eu passei lá, eu estou carregando para cá, quer dizer, toda essa força de resistência, de luta, porque cultura no Brasil é uma coisa muito complicada. Então, eu carrego comigo a minha origem. Eu sou judia, que eu carrego comigo, logicamente, e eu sou húngara, eu tenho o prazer de ser húngara também. Então, é uma coisa... Agora, é pena que, hoje em dia, para falar em húngaro, é com pessoa que fala em húngaro, pouca gente fala. Sim, comigo pode. Pois é, mas eu não esqueci, não, quer dizer, esquece uma... Eu mesmo, comigo, eu falo em húngaro. Ou seja, pensa em húngaro, sonha em húngaro. Por matemática, eu só sei resolver em húngaro. Aprendeu em húngaro, agora fica assim. Fica assim. E eu tenho lembranças ótimas, e eu acho que a Hungria é uma terra pequena, na verdade, e produziu tanta gente maravilhosa. Verdade. Qualquer lugar que você vai, você tem húngaro em ponto-chave. Quer dizer, dificilmente aquilo dilui, né? Existem húngaros fantásticos. Então, a minha vida é essa, quer dizer, a gente não falou da educação, não falou da criança, e tem tanta coisa para ser falada, mas graças a Deus está tudo aí feito. Sim. Eu estou aí dessa loucura que estamos todos passando juntos aí, que horror, né? Agora estamos sofrendo globalização. Mas a Marika sabe dos desafios da vida e como encará-los com positividade e com essa energia incrível que tem. E por isso só me resta agradecer muito o seu depoimento, a sua colaboração nesse nosso projeto, e desejar tudo de bom, uma ótima saúde e muita boa disposição para a sua vida. Muito obrigado, Marika. Para nós